Eu tenho pela linha telefônica conosco o deputado federal Tiago de Joaldo, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. No final de semana circulou uma foto de Tiago de Joaldo em uma reunião na cidade de Ribeirópolis, onde recebeu aí o anúncio de apoio do deputado estadual Geórgio Passos para a sua candidatura à reeleição. E aí, a pergunta que surgiu: Tiago de Joaldo desistiu de uma pré-candidatura ao governo e está focando na sua pré-candidatura à reeleição? Deputado, muito bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da Fã FM, uma alegria poder estar falando com você mais uma vez, meu irmão. Satisfação toda nossa. Desistiu da pré-candidatura ao governo, Tiago? Negativo, Narciso. Ontem, um dia, confesso a você que desse ano, dos apoios que recebi, foi um dos mais importantes, até pela importância e pelo peso político que o deputado Geórgio Passos tem no estado de Sergipe. No campo oposicionista, acredito eu que hoje um dos maiores símbolos, alguém que carrega as esperanças de mudança do povo sergipano na Assembleia Legislativa e de uma forma muito correta, né, muito leal, o deputado Geórgio Passos, como ele bem disse ontem no encontro que nós tivemos com a família dele, com o agrupamento dele em Ribeirópolis, ele devolve um gesto que nós fizemos na eleição de 2024, quando ele foi candidato a prefeito em Ribeirópolis, né, fui o único deputado federal do estado de Sergipe a aceitar e abraçar o apoio à sua pré-candidatura à prefeitura municipal daquela terra. E ontem, aliás, eu recebi dele o apoio duplo, né? Primeiro, para anunciar que, sendo candidato a deputado federal, contarei com o apoio do agrupamento de Geórgio lá no município de Ribeirópolis e que ele e todo agrupamento torce que no campo oposicionista seja o nome de Tiago de Joaldo escolhido para a disputa de governo do estado. Mas, como a gente tem dito, sou, assim como o Geórgio, um bom soldado. A gente vai aguardar que a decisão aconteça de forma coletiva no agrupamento e até que isso aconteça, né, eu preciso estar trabalhando o mandato de deputado federal que recebi em 2022, se for, como eu tenho dito também, o prefeito Itabaiana, Valmir Francisquinho, o candidato a prefeito, será o meu candidato. A prefeita de Aracaju, Emília Correia, se for escolhida, será a minha candidata. E se eles e os demais membros do agrupamento entenderem que deve ser Tiago de Joaldo o nome a representar a oposição nas eleições do ano que vem para o governo do estado, estarei à disposição, como disse que estaria quando cheguei no time oposicionista aqui no estado de Sergipe. Então, muito contente ontem com o apoio duplo do deputado Geórgio. Primeiro para a reeleição do deputado federal e dizendo também que torce muito que a gente seja o nome escolhido para representar o grupo de oposição como candidato a governador. Olha, recebo aqui de outro ouvinte a informação do acidente na ponte Aracaju Barra, sentido centro. O Fábio Castro aqui volta a frisar esta informação. Portanto, você que está sentindo trânsito lento aí na rótula da Santa, o motivo é um acidente em cima da ponte nesse trajeto Barra Aracaju. Quer mudar de vida com uma nova profissão? O curso de formação e reciclagem de vigilante da Advanced, o Centro de Formação do Grupo NC, prepara você com excelência para o mercado de segurança. Vagas abertas para quem busca uma oportunidade de estabilidade e respeito. Entre em contato agora pelo zap 996720499, 996720499. Grupo NC, proteção para tudo o que você precisa. Ainda dá tempo de realizar o seu sonho e morar em um condomínio fechado, pé na areia, pagando parcelas mensais fixas de apenas R$ 599. Isso mesmo que você ouviu, parcelas mensais fixas de apenas R$ 599. No Meliá Residência você vai viver momentos inesquecíveis com a sua família, como se estivesse morando em um resort à beira-mar. Entre em contato agora mesmo e conheça as condições imperdíveis para você adquirir o seu lote. 99884-4140, 99884-4140. Este é mais um empreendimento com a marca Move Construtora. Move Construtora, o seu sonho é o que nos move. Agora, Tiago, qual é a data que vocês trabalham como limite para esta decisão? Até para que o agrupamento ele possa ter tempo de trabalhar o nome, de fortalecer o nome que for escolhido como candidato da oposição. Narciso, a gente vai ter, amanhã inclusive eu tenho uma reunião com algumas pessoas do agrupamento, depois a gente deve fazer uma reunião mais ampliada. A data fatal para todo mundo, a gente sabe que vai ser o prazo de desincompatibilização. No caso do prefeito Valmir e da prefeita Emília, ambos têm o período ali do iníciozinho de abril como data máxima, caso um ou outro decida realmente entrar na disputa para o governo do estado, de se afastarem, né, um ou outro se afastar do seu mandato de prefeito para poder colocar-se à disposição realmente de Sergipe como pré-candidato a governador.
esse é uma data que ninguém pode fugir, né? Então, a data fatal é essa. Agora, a gente defende, assim como você sabe, que a gente vai colocar um projeto desse na rua. A gente tem percebido, né, pesquisas, você mesmo fez referência ao sentimento do sergipano, mais de 40% dos sergipanos hoje tem um sentimento de mudança, né? Então, a gente percebe que a população também está ávida para que haja essa definição de nome. Se a gente conseguir definir isso ainda esse ano, será ideal, né? Mas abril é a data fatal, porque os dois dos principais nomes do agrupamento que se colocam como possíveis pré-candidatos ao governo do Estado são prefeitos e precisariam se afastar, e essa data seria no máximo ali 5 de abril de 2026. Mas vamos discutir isso internamente, tomara que ainda no segundo semestre de 2025 a gente já tenha essa definição. Quer pagar o seu IPVA sem passar aperto? Conte com a MovePay. Parcele seu IPVA em até 12 vezes com as melhores condições do mercado e sem dor de cabeça. Tá fácil pagar o IPVA, tá MovePay. Tiago, primeira vez que a gente lhe entrevista depois de toda a polêmica com relação à emenda para a vinda do Safadão e toda a repercussão que teve com relação ao Marco Duval. Como é que o senhor faz um balanço depois de todo este fato? Se arrepende de ter feito aquele anúncio ali no palanque? Fique à vontade, deputado. Veja, Narciso, primeiro que a gente faz o balanço maior, né, de dizer que eu fiz recentemente um levantamento do nosso mandato, desde 2023, quando a gente chegou em Brasília, até agora, mais de 235 milhões de reais nós conseguimos direcionar para o nosso Estado. Mais de 65% desse total foi dedicado para a área de saúde, e quando você junta infraestrutura, habitação, educação, apoio à agricultura familiar, capacitação profissional, aquisição de equipamentos para confeccionistas, como é o caso de pequenos confeccionistas de uma entidade associativa do sul do estado, né, representa 98,9% dos nossos investimentos. Né? Separando o que foi destinado para a área de cultura de 2023 a 2024, representa 1,1% do total de recursos destinados, e vale dizer que Aracaju ainda não recebeu em 2025, inclusive nós não tivemos recursos destinados para apoio cultural no município de Aracaju. Aracaju já recebeu, sim, já está em conta, inclusive, um investimento de 7 milhões de reais na área de saúde. Eu tive recentemente visitando a Secretaria de Saúde. Vamos estar desenvolvendo um projeto para apoio a crianças do espectro autista. São mais de 2 milhões e meio de reais investidos nesse suporte de apoio multiprofissional para pessoas que não têm conseguido acessar facilmente neuropediatra, por exemplo, que é um profissional crucial para que a gente consiga, por exemplo, o diagnóstico que vai abrir caminhos para que essas crianças possam estar recebendo o BPC. Né? Quem tem uma pessoa com um transtorno do espectro autista em casa, você vivenciou recentemente, inclusive minha solidariedade a você, Narciso, por aquele episódio com sua filha, sabe da dificuldade que é, das barreiras que tem, Obrigado, do alto custo que é para poder se conceder um tratamento, né, minimamente adequado para que a gente consiga dar qualidade de vida a essas pessoas. A gente tem investimento maciço dedicado a essa área. Mais de 5 milhões de reais nós vamos estar destinando a mutirões de saúde, né? A Secretaria de Saúde tem algumas áreas que são represadas há muito tempo, né, como ressonância magnética, outros tipos de exame, atendimentos com médicos especialistas, como a gente viu recentemente também, objeto inclusive de uma ação judicial do Ministério Público, pedindo ações mais rápidas da Prefeitura. Então nós já temos dedicado a Aracaju um total de 13 milhões de reais para média e alta complexidade e atenção primária, dos quais 7 milhões já estão em conta para a gente iniciar agora no segundo semestre. E várias outras ações de hospitais filantrópicos no interior e tal. Então, esse retrato isolado, né, de você achar que o mandato de qualquer parlamentar, não somente Iago, acho que se pegar de outros parlamentares aí, o percentual do investimento é muito maior. Né? Nós destinamos algo em torno da razoabilidade. É o que eu sempre primo na condução do meu mandato, né? As coisas serem razoáveis. Por exemplo, a minha modesta opinião, não foi razoável o governo do estado estender a festa por 60 dias. Até ontem, salvo engano, ainda tinha evento na orla, lá no Arraial do Povo, bancado com recurso público. Aí você sai do princípio da razoabilidade, você fazer algo como são os festejos juninos para o nordestino, né, um evento cultural, né, de raiz, de décadas de tradição, e você dizer que quer ajudar na realização de um evento daquele com um pequeno valor de investimento, a gente se prima, a gente se conduz, a gente se pauta pelo princípio da razoabilidade, como foi esse ano, como eu disse que Aracaju não recebeu, mas o interior recebeu, vai espalhado aí em mais de 15 municípios apoio, né, para poder cada um fazer seus eventos culturais juninos, aniversário da cidade, eventos tradicionais de festa de padroeira. Então, eu não deixei de fazer isso até aqui, não vou deixar de fazer nos orçamentos 2026 e 2027, me pautar sempre pelo princípio da razoabilidade. Vocês não vão ver na execução do nosso orçamento junto ao governo federal exageros, né? Sobra
cuidado na hora de você fazer as escolhas, por isso que mais de 65% dos nossos recursos são destinados à área da saúde, porque quando você vai para a rede social, principalmente no dia de hoje, você vê que a população tem sofrido muito e é lá que a gente tem investido a maior parte do nosso recurso. Deputado, só um minuto para a gente poder trazer uma informação de utilidade pública aqui no Jornal da Fã. É que o ouvinte aqui, Luiz Gustavo, manda aqui a informação de que o trânsito está travado nos dois sentidos na região do Detran, na Tancredo Neves. 2 ônibus quebrados, um escolar e um outro da Viação Atalaia. E tem ouvinte que mandou áudio sobre este assunto também. Bom dia, Narciso. Eu aqui de novo. Narciso, quero pedir, por gentileza. Não é esse. Você acabou de ouvir aí um ouvinte falando sobre isso, sobre este assunto aqui no Jornal da Fã. Põe no ar, meu caro Dormioco Antero Alves. Tá dormindo ele hoje, deputado. Ele só desperta quando ele ouve o Wesley Safadão. Vou botar uma música de Wesley Safadão para ele ouvir. Rapaziada, bom dia. Tem um ônibus quebrado aqui na subida do viaduto do Detran, sentido saída da cidade. Então ele está bem no meio mesmo, entre o viaduto do dia e o viaduto do Detran. Perfeito. Como é que é o nome do ouvinte que mandou o áudio? Adiene Celestino? Ah, tá. Muito bem. Muito obrigado. Mas essa não é a voz do D.N. Celestino. Ele deve ter recebido de alguém, né? Deputado Tiago de Joaldo, ainda com relação a essa questão da emenda, para que fique claro para as pessoas, seria uma emenda especificamente para pagar diretamente, nominada a Wesley Safadão, ou seria uma emenda para o evento? Sempre que a gente faz apoio cultural, a gente faz o apoio para o evento e a gestão, seja ela qual for, da capital, do interior, ela faz a escolha de onde investir aquele recurso. Quando você destina, por exemplo, essa que a gente garantiu à Prefeitura de Aracaju, que vai estar colocando à disposição no ano que vem, isso dá para ela folga orçamentária para que ela possa cobrir despesas como palco, som, iluminação, banheiro, segurança, né? E aí ela consiga fazer um investimento maior naquelas atrações que a gestão entende que vai engrandecer, como foi o caso agora no Forró Caju 2025, né? Foi o único dia em que os portões de Aracaju, do Forró Caju ficaram fechados, foi no dia da apresentação do Wesley, e a gestão entende que para que o evento 2026, né, como foi em 2025, foi aprovado pelo público que esteve presente, em 2026, isso representa também um engrandecimento para a programação que vai ser apresentada para o evento do ano que vem. Então, quando a gente coloca o recurso, a gente coloca para o evento e a gestão, a partir daí, faz a definição de como melhor aplicar o recurso. E, no caso, a prefeita já antecipou que quer trazer novamente o artista para o evento do ano que vem. Perfeito. Magna Santana, 7h59. De novo, né? Na marquinha. Olha, coincidência. Bom dia, deputado. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao programa. Deputado, a prefeita Emília colocou que estão colocando ela no jogo. E aí ela não descartou a possibilidade, né, de repente, se for o caso, ela não foge a desafios de disputar. Como é que o senhor também avalia aí essa possibilidade? Isso deu uma estremecida? Isso colocou aí algum probleminha no grupo da oposição? Algum temor, como disse até o próprio Ricardo? Como é que o senhor avalia a repercussão disso? Magna, o nome da prefeita Emília, Emília foi candidata a deputada federal, salvo engano, em 2018, veio candidata a vice-governadora em 2022 e ganhou a eleição na prefeitura da capital contra o governo do estado, contra a própria prefeitura, que à época estava aliada ao governo do estado, né, contra poderio econômico, contra todas as apostas dos entendidos da política do estado. Sem sombra de dúvida, se ela chegar até o final do ano, e a gente tem visto muita entrega, né, recentemente foi feita uma divulgação de opinião pública em que um pouco mais da metade do cidadão aracajuano tem aprovado a forma com que ela tem conduzido a gestão até aqui, e a gente percebe que ainda tem muita coisa para chegar. Nesse segundo semestre, primeiro semestre pautado ainda em muitas dificuldades, né, a prefeita montando a equipe, o pessoal pegando o ritmo da gestão, implementando algumas coisas, vencendo alguns desafios, e acredito eu que o segundo semestre será de muito mais entregas, né? Naturalmente, essas entregas acontecendo, chegando até o final do ano com a prefeitura, colocando os principais desafios que o povo do Aracaju confiou à prefeita Emília Correia para resolver, eles estando resolvidos, tanto ela como candidata a governadora, como um apoio de Emília como prefeita para qualquer candidato de oposição em 2026, sem sombra de dúvidas, vai fazer uma diferença gigante.
né? Então a gente recebe com muita naturalidade, porque alguém que construiu a história política que ela construiu, naturalmente é um nome lembrado pelos sergipanos. Também em pesquisa de opinião pública interna, ela aparece à frente do governador Fábio Mitidieri em qualquer levantamento que é feito, né? Então isso demonstra exatamente a força e talvez isso demonstre, desperte, como você falou, um receio do agrupamento de situação, sendo Valmir Francisquinho outro nome fortíssimo, mas tem também o nome da prefeita Emília Corrêa, e deixei o meu nome à disposição, como disse a ela quando cheguei no primeiro momento, disse a Valmir também quando cheguei no primeiro momento, e a todos os demais integrantes do grupo, que sou um soldado. O nome que foi escolhido vai contar com a minha dedicação, com a minha luta, com o meu aguerrimento, para que a gente consiga dar a Sergipe alternativa e a gente consiga concluir aquele sentimento que as pessoas já tinham em 2022, de ver um novo agrupamento, novas pessoas chegando ao comando do governo do Estado, né, e dando novos ares também à política de Sergipe. Deputado, quero agradecer a sua participação aqui conosco e para a gente poder encerrar e enfatizar novamente esta pergunta e entrar em uma outra polêmica. Queria saber efetivamente, então, o senhor acha que essa data para definição vai ter que ficar esticada aí até abril ou o senhor vai pregar que seja ainda esse ano? E por fim, quando a Emília disse que os senadores dela serão Rodrigo e Eduardo Amorim, Valmir Francisquinho não ficou muito satisfeito com esta informação. Disse, inclusive, a minha entrevista que não foi consultado sobre este anúncio. A oposição está batendo cabeça e vai ter mais de 2 nomes aí como candidatos ao Senado? Em relação ao prazo, é o que eu falei, prazo fatal que ninguém pode fugir dele é abril, né? Tanto dos 3 nomes hoje, pelo menos que a gente vê colocados, né? 2 são prefeitos. Então, se para eles se afastarem e serem candidatos, é abril a data fatal. Dia 5 de abril eles precisam estar decididos, ou um ou outro decidido de se afastar para poder colocar o nome à disposição efetivamente ao grupo oposicionista e à população de Sergipe. Então, desse prazo ninguém pode fugir, mas eu vou defender que seja ainda no segundo semestre de 2025. Acho que é importante ter esse tempo, né? Afinal de contas, nós vamos estar enfrentando uma máquina pesada, uma máquina forte, né? Que ninguém sabe ainda, infelizmente, para as finalidades que Sergipe precisa, nós não estamos vendo os investimentos, mas não se pode esquecer que é uma máquina que está aí com 6 bilhões e meio de recursos em caixa, produto de venda da DESO e agora de outro empréstimo bilionário, e a gente sabe como é que essa máquina opera, né? E então a gente precisa ter um prazo razoável para poder estar visitando os interiores, conversando nos bairros da capital, mostrando alternativas que a gente pretende levar para a população e já ter um rosto definido de quem seja. Então eu acho que o segundo semestre agora, pelo menos até o final do segundo semestre, seja uma data razoável para que a gente possa definir, mas de abril ninguém pode fugir. Em relação a candidaturas de senador, né, eu acho que tanto o prefeito Valmir Francisquinho quanto a prefeita Emília expuseram as suas preferências, mas sem definições. O prefeito Valmir tem dito que prefere ter alguém de Itabaiana como candidato a senador. A prefeita Emília disse que prefere os nomes de Eduardo Amorim e de Rodrigo Valadares, mas a própria Emília, depois, numa outra oportunidade, disse que isso não está nada definido. Ela expôs suas predileções desse momento, mas, claro, como bem disse o Valmir, ele ainda não foi consultado, como Emília também não foi consultada sobre as preferências do prefeito Valmir, vai ter o momento a gente sentar, colocar cada um as suas preferências pessoais e a gente debater quem serão os nomes que melhor representarão o agrupamento oposicionista nas 2 vagas de senador, na vaga de governador e de vice, e o restante a gente fazer essa construção. Então, acho que nesse momento agora, que nem você vê no grupo governista, tem 4 nomes postos aí, o próprio André Moura é o único nome definido do governador, o senador Alessandro, junto com Edivaldo Nogueira, e o próprio Márcio Macedo, do PT, que foi jogado pelo próprio governador dentro do jogo. Então, são 4 nomes que o governador tem dito que tem preferência por todos os 4, mas que ainda não bateu o martelo de quem será a sua segunda vaga, ou se ele iria para a disputa como candidato à reeleição com 4 nomes ao Senado. Então, acho que ainda está as coisas nesse campo de definições, de cada um apresentar à população as suas opiniões, fazer as consultas populares, para que no momento certo a gente sente e possa tomar a decisão, né, de forma coletiva, agrupada, para que depois todo mundo junte as suas forças e vá para a rua fazer o que cada um sabe fazer. O Jean Paulo está fazendo aqui o pedido para que o deputado leve o show de Wesley Safadão para a festa do vaqueiro de Porto da Folha. E o Leônio quer saber se o deputado poderia mandar emenda também para a Vila do Forró. Olha, esse ano a gente colocou, salvo engano, mais de 11 milhões de reais para o Estado, exatamente para a saúde. Média e alta complexidade foram as ações escolhidas. Nós colocamos recursos para aquisição de ambulância, de UTI móvel. O Estado vai receber recursos para ajudar os hospitais filantrópicos, principalmente o Hospital do Lagarto, que a gente tem um desafio grande esse ano,
de dobrar o número de vagas para hemodiálise. Lagarto oferece hoje 122 vagas, a gente quer levar para mais de 220 para o ano que vem, tem recurso no nosso mandato. Nós estamos ampliando o setor de unidade de tratamento intensivo do hospital, que tem 10 leitos hoje que oferece, atendendo a todo o estado de Sergipe, mas principalmente ali a região sul, a região centro-sul. Então o foco do estado de Sergipe esse ano foi saúde, 11 milhões que nós colocamos. Nós tivemos um recurso também para o Corpo de Bombeiros, R$500 mil foi colocado para ajudar nas ações do Corpo de Bombeiros. Então não teve esse ano apoio cultural para o governo do estado de Sergipe. Para 26, quem sabe, a gente vai discutir ainda 26 as emendas no final do ano, agora de 2025. Deputado, boa semana de trabalho, espaço sempre aberto. Obrigado, Narciso, um abraço a todos os seus ouvintes, meu irmão, sempre uma honra poder participar com você. Viu? Tá aí, portanto, o deputado Tiago de Joaldo trazendo o esclarecimento aqui no Jornal da Fã. Não desistiu, segundo ele, de disputar o governo do estado. O fato que chamou a atenção é que ontem, na residência do deputado estadual Geórgio Passos, em Ribeirópolis, o deputado anunciou o apoio à pré-candidatura à reeleição de Tiago de Joaldo à Câmara Federal, ou seja, pré-candidato à reeleição como deputado federal. Levantou-se, então, o questionamento. Meu querido amigo Marco Aurélio, inteligentemente, observando a movimentação, levantou o questionamento. Mas como assim pré-candidato à reeleição? Tiago de Joaldo desistiu de ser pré-candidato ao governo de Sergipe? E nós agendamos aí com o deputado para que ele pudesse trazer o esclarecimento. Tiago de Joaldo, portanto, com exclusividade revelando aqui no Jornal da Fã. Defende que a definição da oposição sobre a candidatura ao governo de Sergipe em 2026 aconteça ainda em 2025. Exclusiva. Mesmo sabendo que a prefeita Emília ou o prefeito Valmir de Francisquinho teriam como limite o prazo do mês de abril de 2026. Para Tiago de Joaldo é preciso dar um rosto a essa candidatura de oposição.